tudo bem com vocês? Hoje nós vamos, a nossa aula hoje é de matemática e vamos estudar equação do segundo grau com uma incógnita. Nós vamos ter mais ou menos aí umas 3 aulas de equação do segundo grau, porque é um conteúdo um pouco extenso e para a gente falar em detalhes vai ficar muito longo o vídeo, então eu dividi esse conteúdo em 3 aulas, tá bom? E vamos iniciar aqui introduzindo o que é uma equação do segundo grau. Então vamos lá, a equação do segundo grau ela é escrita dessa forma aqui, ó. Ax² mais bx mais c igual a zero. Qual é a nossa incógnita nessa equação? O x que está elevado ao quadrado e o x que está elevado a 1 aqui. Essas são as nossas incógnitas. A, B e C são números reais, quaisquer números reais, tá? Eles são chamados de coeficientes. O A, ele tem que ser diferente de zero. O B e o C, ele pode ser qualquer número real, incluindo o zero, tá? O único que não pode ser igual a zero é o A, porque se eu não tenho o meu termo A, deixa de ser uma equação do segundo grau. A equação do segundo grau é chamada de equação de segundo grau exatamente por conta desse expoente 2 aqui na minha incógnita. O que é uma incógnita? Vamos voltar aqui. O que é uma incógnita? É uma letra, uma variável, um número desconhecido, tá? Eu chamo de incógnita. Então, aqui, o meu A, B e C são coeficientes, ou seja, são números reais quaisquer. O A tem que ser diferente de zero. O B e o C, ele pode ser igual a zero. E isso define se uma equação é completa ou a equação é incompleta. Então, A, B e C diferente de zero, eu tenho uma equação completa. Quando o meu A diferente de zero, que tem que ser, né? Ou B igual a zero, ou C igual a zero, ou os dois igual a zero, eu tenho uma equação incompleta. Então eu coloquei alguns exemplos aqui, 5 exemplos para vocês verem a diferença de uma equação completa e uma equação incompleta. Aqui eu tenho, colocar aqui é 3 ao quadrado, né? 3x ao quadrado. Então eu tenho aqui 3x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Observem que nessa equação aqui, ó, eu tenho o 3, que é o meu coeficiente A, ele sempre vai vir acompanhado pela minha incógnita ao quadrado. Eu tenho o 4 como coeficiente B, ele sempre vai vir acompanhado com a minha incógnita elevado a 1. E tenho o meu coeficiente C, que é mais 1, e ele é o meu termo independente da equação, ou seja, ele não vem acompanhado de incógnitas. Então, eu tenho o termo A, que é 3, tenho o termo B, que é 4, e tenho o termo B, que é 1. A, B e C diferente de zero. Ou seja, eu tenho uma equação completa, tá? Então, eu tenho uma equação completa. Vamos verificar essa aqui, ó. O meu termo ao quadrado, eu tenho ele aqui, ó. No caso, quando não tem nada na frente da letra, é 1. Então, eu tenho um x ao quadrado, mais 16. Eu não tenho o meu termo B, que é o meu número acompanhado pela incógnita elevado a 1. Eu não tenho ele. Eu tenho o meu termo C, que é o meu termo independente. Então, o meu termo B é igual a zero. O termo A é 1, o termo C, 16. Então, aqui eu tenho uma equação incompleta. Então, eu tenho uma equação incompleta, sendo que o meu termo B é igual a zero. Aqui, ó, eu tenho o termo A, que é 7x ao quadrado, que é o meu número acompanhado pela minha incógnita ao quadrado, que é o coeficiente A. Eu não tenho o coeficiente B e nem tenho o coeficiente C, ou seja, meu coeficiente B é igual a zero e C igual a zero. Eu tenho aqui uma equação incompleta. Incompleta. No meu exemplo 4, eu tenho o termo A, no caso tem um umzinho aqui na frente do x ao quadrado. Então,
o meu coeficiente acompanhado pela incógnita ao quadrado é menos 1. O meu coeficiente acompanhado pela minha incógnita elevado a 1 é 2. Então, eu tenho o termo A, que é menos 1. Eu tenho o coeficiente B, que é 2. E eu não tenho o coeficiente C. Ou seja, o meu coeficiente C é igual a 0. Eu tenho aqui uma equação incompleta, tá? E essa aqui, eu até coloquei de uma cor diferente para vocês perceberem o seguinte. Todas as minhas outras equações, elas eram iguais a 0. Essa aqui é igual a 1. Como que eu faço para resolver? E ela não está na mesma ordem, que é o termo A ao quadrado, x elevado a 1, mais C. Eu não tenho esse formato ali. Como que eu faço? Eu tenho que reduzir, encontrar a minha equação reduzida dessa aqui. Ou seja, colocando esse número que está depois da igualdade para o primeiro membro, para o membro aqui antes da igualdade, e colocando ela nesse formato aqui. Aí eu sei se ela é incompleta ou completa. Vamos fazer aqui então? Primeiro eu vou colocar o meu termo A. Como ele não muda de membro da igualdade, eu só vou pegar ele e vou colocar aqui, menos 25x². Só troquei a posição, eu não troquei de membro, então o sinal continua o mesmo. 4, ele é positivo, quando não tem sinal é mais, então mais 4. E o 1, ele está no segundo membro, eu vou passar ele para o primeiro membro da igualdade. Então, aqui ele está positivo, ele passa para cá negativo, então vai ficar menos 1. E aqui não vai ficar nada, então vai ficar igual a 0. Já estou quase nesse formato aqui, ó. Agora, continuando, menos 25x² mais 4 menos 1, eu posso somar ou subtrair, porque os dois são termos independentes. Então, mais 4 menos 1, eu vou ter mais 3. Isso aqui igual a 0. Eu já tenho o mesmo formato da minha equação ali. Eu tenho o A e tenho o C. Só que eu não tenho o termo B. Ou seja, B é igual a 0. Então, eu tenho uma equação incompleta. Incompleta, onde o meu termo A é menos 25 e o meu termo C é mais 3. Às vezes, a equação não vem no formato reduzido, então a gente tem que fazer esses cálculozinhos aqui para eu encontrar ela no formato reduzido, para depois eu conseguir achar o resultado, o valor de x. Vou apagar o quadro e volto ensinando para vocês como eu faço para achar o valor de x numa equação incompleta. Equação do segundo grau, porque possui duas raízes. O que identifica a quantidade de raízes de uma equação é o maior grau da equação. Então, ela é de segundo grau, ela tem duas raízes reais, tá? Então, vamos lá. Até duas raízes, né? Porque algumas equações a gente vai ver mais na frente que só tem uma raiz, só não pode ter mais de duas. Então, são até duas raízes, tá bom? E aí, como que eu faço? Primeiro, o que são raízes de uma equação? É os valores que eu dou para x, para que a minha igualdade seja verdadeira, ou seja, para que essa equação aqui, ó, seja igual a 0. Quais os valores que eu vou dar para x para que essa igualdade seja verdadeira, para que minha equação seja igual a 0? Então, eu coloquei aqui 3 raízes dessa equação aqui de cima, x² menos 8x mais 15. Como que eu faço para descobrir se 3 é raiz dessa equação? Eu tenho que pegar essa equação e onde eu tenho x, a minha incógnita, eu vou colocar o 3 no lugar e vou resolver. Se a minha igualdade for 0, é porque esse número é raiz da equação. Se não for 0, é porque não é raiz da minha equação. Então, é assim que eu verifico se o número é raiz da equação. Então, vamos lá. Vou substituir no lugar do x, eu vou colocar o 3. Então, vai ficar 3² menos 8 vezes 3 mais 15. Isso tem que ser igual a 0. Aonde tinha x, que era aqui, e aqui, eu coloquei 3. Agora, eu vou resolver isso aqui, ó. 3 vezes 3, 9, menos 8 vezes 3, 24, mais 15,
que é igual a 0. Agora, vamos resolver isso aqui. 20 mais 9 menos 24 vai dar menos 15. Mais 15, resolvi essa partezinha, igual a 0. Menos 15 mais 15 vai dar 0 igual a 0. Logo, 3 é raiz da minha equação x ao quadrado menos 8x mais 15 igual a 0. Tá? Vocês viram que a igualdade é verdadeira, então é raiz. Vamos ver se o 5 também é raiz dessa equação? Vamos lá. 5 ao quadrado menos 8 vezes 5 mais 15 igual a 0. 5 ao quadrado, 25. 8 vezes 5, 40, mais 15, igual a 0. 25 menos 40 vai dar menos 15, mais 15, que é igual a 0. Então, mais 15 menos 15, 0 igual a 0. Ou seja, também é raiz da minha equação. Agora, se vocês fizerem um teste aí e colocar qualquer outro número no lugar do x, nenhum dos números que vocês colocarem vai dar 0. Porque uma equação de segundo grau só tem duas raízes. E no caso dessa equação, x² menos 8x mais 15 igual a 0, as duas raízes é o 3 e o 5. Então, ele não vai ter outra raiz. Se você colocar o 2, não vai dar. Se você colocar o 4, não vai dar. O 6, o 7, qualquer valor que você colocar no lugar do x, não vai dar 0, porque não tem outra raiz. Só são duas raízes. Ok? Se vocês quiserem fazer o teste aí em casa, faça que vocês vão ver que não vai dar certo. Não vai dar 0. Então, como que eu faço para resolver agora? Eu não tenho valores da minha raiz, mas eu quero saber quais são as minhas raízes de uma equação incompleta. Vou começar com a equação incompleta e depois eu vou falar da equação completa. Então, como que eu faço para encontrar a raiz de uma equação incompleta? Eu não preciso usar aquela fórmula de Bhaskara por enquanto, tá? Vamos fazer usando aqueles mesmos métodos que eu usava na equação do primeiro grau. Ou seja, vou fazer a operação inversa quando eu troco de membro da minha igualdade. Qual a operação inversa do mais? O menos. Do vezes, o dividir. E da potenciação, a radiciação e vice-versa. Então, aqui, ó, eu tenho uma equação quando eu não tenho o b, ou seja, o meu b é igual a 0. Então, aqui eu tenho o meu coeficiente a, tenho o meu coeficiente c, mas eu não tenho o meu coeficiente b. O que eu faço? Só vou trocando de membro da igualdade. Aqui, ó, eu tenho uma subtração. Eu vou passar esse menos 25 para o segundo membro da igualdade, trocando o sinal. Aqui é negativo, eu vou passar para cá positivo. Então, vai ficar assim, ó, x² igual a 25. Agora, aqui, ó, eu tenho x², que é potenciação. Eu passo para o outro lado em forma de radiciação. Então, vai ficar assim, ó, x igual a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? Só que quando eu passo para o outro lado, tá, raiz de 25, vamos continuar, depois eu falo. Raiz de 25. Quanto que é raiz de 25? X é igual. Ela pode ser mais 5 e ela pode ser menos 5, porque é um número que eu multiplico duas vezes ele para dar 25. Ou seja, se eu fizer mais 5 mais 5, mais com mais dá mais, 5 vezes 5, 25. Se eu fizer menos 5 vezes menos 5, vai dar menos com menos mais, 5 vezes 5, 25. Então, tanto vale o mais quanto o menos. Acho que eu falei isso na minha aula de radiciação. E aí, eu tenho duas raízes. Quais são as minhas duas raízes dessa equação aqui? x² menos 25 igual a 0. Mais 5 e menos 5. São as minhas duas raízes dessa equação aqui. Então, sempre que eu tiver uma equação nesse modelo aqui, x² mais c, ou seja, o b foi igual a 0, eu resolvo dessa forma aqui, beleza? E agora vamos para o segundo exemplo, que é quando
o x, ax, quando eu tenho uma equação desse modelo, ax quadrado igual a zero, ou seja, eu não tenho nem o b e nem o c. O meu b e o meu c é igual a zero. Como que eu faço para resolver esse tipo de equação? Vamos lá. A mesma coisa que eu fiz. Eu vou passando para o outro lado, trocando o sinal. Aqui, ó, eu tenho menos 5 vezes x quadrado. Quando eu não tenho um sinal aqui entre o meu número e a minha letra, porque é multiplicação. Então, eu vou repetir o x ao quadrado aqui e vou passar esse menos 5, já que ele está multiplicando, eu passo ele dividindo. Então, vai ficar dividido por 5. Aqui vai continuar o sinalzinho de menos, o sinal não vai junto, tá? Então, 0 dividido por 5 vai dar x quadrado igual a 0. Aqui negativo, eu multiplico por menos 1. Como o 0 ele é neutro, ele não é nem positivo nem negativo, eu posso só mudar o sinal aqui do x igual a 0. X ao quadrado igual a 0. Como que eu faço para passar essa potência aqui ao quadrado? Eu passo em forma de raiz. Então, vai ficar assim, ó. X é igual a raiz quadrada de 0. Sendo que raiz quadrada de 0 é 0. Então, as minhas duas raízes dessa equação aqui, quando o A e o C for igual a 0, eu resolvo dessa forma. E o meu x vai ser igual a 0. Então, a única possibilidade da minha igualdade ser igual a 0 é quando o meu x for igual a 0, nesse caso aqui, tá bom? Agora eu vou falar sobre como que eu faço para resolver uma equação quando o meu c é igual a 0, quando eu tenho o a e quando eu tenho o b, mas eu não tenho o coeficiente c. Como que eu faço para resolver, né? Aí eu vou ter x ao quadrado e vou ter x. Como que eu faço para resolver? Não tem como eu fazer dessa forma aqui. Então, eu vou apagar o quadro rapidinho e mostro para vocês como que resolve. Vocês, quando uma equação é do tipo ax quadrado mais bx igual a 0, ou seja, o c é igual a 0 e o b é diferente de 0, né? O b, no caso aqui do meu exemplo, eu coloquei 6. O A, 1 e o C eu não tenho, é 0, tá? Então, vamos lá. Procuradinha em fatoração, vocês vão encontrar. Eu falei que tem um tipo de fatoração que a gente usa para isolar o termo comum, né? E aí, dos meus membros. E aí, aqui eu tenho um termo comum, que é comum tanto daqui quanto desse monômio. Comum desse e desse ao mesmo tempo. Qual é esse termo? O x. Então, eu vou colocar ele isolado, né? Então, ele vai ficar aqui, ó, x dentro do meu parênteses. Se eu peguei um desses x aqui, para multiplicar e ficar x ao quadrado, aqui vai ficar x, porque x vezes x vai ficar x quadrado, mais 6 igual a 0. Então, aqui eu tenho, tirei esse x, coloquei aqui, fatorei esse meu monômio ali. Fatorei aquela minha expressão ali algébrica. Agora, eu vou igualar esse aqui a 0. Então, vai ficar x igual a 0. Já encontrei uma das minhas raízes. E outra raiz, eu vou pegar essa partezinha e igualar a 0. Então, vai ficar x mais 6 igual a 0. X igual a menos 6, porque eu tenho mais 6, passa para cá, menos 6. Então, eu encontrei a minha raiz aqui, menos 6, e encontrei a outra raiz, que é o 0. Encontrei duas raízes para essa equação aqui. Então, esse foi o último exemplo de equação incompleta. Por hoje, eu vou parar por aqui, porque a gente já está em quase 20 minutos de aula. E aí, na próxima aula de equação de segundo grau, que eu ainda vou postar essa semana, a gente vai falar de como resolver uma equação de segundo grau quando ela for completa. É a aula 2 de equação de segundo grau, tá? Quando ela é completa, como que eu faço para encontrar?
A gente tem duas formas, eu vou ensinar para vocês na próxima aula. Como é um pouquinho mais complexa, um pouquinho mais puxado, né? Eu vou fazer isso em uma aula separada para você, para não ficar muito puxado nem muito cansativo, tá? Então, por hoje é só. Essa aula eu vou encerrar aqui. Beijos, tá? Se vocês quiserem mais aulas de matemática, se inscreva no canal, ativa o sininho, ativa as notificações aí, deixa seu like, compartilha com os amigos e até a próxima. Beijos, tchau, tchau!